Olá pessoal, bom dia. Então estamos aqui para a nossa próxima aula, né? Nossa outra aula de recuperação. E vamos dar prosseguimento, estamos já no final, né? E eu acho que mais uma aula nós temos prevista, né? Para terminar a nossa fase de recuperação final, né? Bom, lembrando vocês que é importante que vocês olhem essas videoaulas, porque nós estamos resumindo aqui aquilo que nós vamos estudar, vamos trabalhar na recuperação final. Essa é a nossa aula 3, né? Nessa aula nós vamos tratar da segunda geração modernista, ok? Vamos adiante, então. Os objetivos dessa aula, revisar o tema relacionado à segunda geração modernista, e o nosso tema está nas páginas 514 e 517, ou seja, 514, 516 e 17, 4 páginas do livro. Então, é importante a videoaula, é importante que vocês vejam as páginas do livro para tratar da segunda geração, ok? O nosso roteiro, recordar o que nós vimos até agora, mas a última coisa foi a primeira geração, né? Aí nós vamos entrar na segunda geração modernista, vamos ver lembrar quem foram os autores na prosa, quem foram os autores na poesia, e vamos dar uma atenção especial a Cecília Meirelles, né? Então, recordando as nossas aulas anteriores, na aula 1 nós falamos do pré-modernismo, no pré-modernismo nós estudamos Euclides da Cunha e a obra Os Sertões. Na segunda aula, nós falamos da primeira geração, que começa com a Semana de Arte 22, em 1922 começa a primeira geração modernista. Aí, na primeira geração, nós estudamos os manifestos e movimentos, né? Manifesto para o Brasil, Verde Amarelismo, a Antropofagia e Escola da Anta. Só isso que nós estudamos da primeira geração, que nós aprofundamos, vimos as páginas do livro que nós precisamos. E agora, então, nós vamos para a terceira aula 3, né, da segunda geração modernista. Então, nós estamos aí nessa terceira linha aqui, né, a segunda geração modernista. E falta ver, então, a terceira geração e depois um repasse geral. Para estudar para a nossa PRF, eu lembro vocês que é importante que nós olhamos, vejamos essa aula. Aqui tem as orientações que vocês precisam. Além disso, tem os slides dessa aula. Também está junto aqui no material no AVA, né? E tem os capítulos, as páginas do livro que vocês precisam estudar. Está junto desse material. Lembrando que a nota de português e literatura é junta, né? Estão juntas a mesma nota, então vocês precisam estudar o português, estudar a literatura, uma matéria ajuda a outra. Vocês estão mais fortes numa que na outra, tem que estudar a outra também, para que uma levante a nota da outra. E não pode deixar de estudar as duas coisas. Lembrando também que português está lá na área de português, o bloco chamado Recuperação Final, e literatura está aqui nesse bloco chamado Recuperação Final também, ok? Vamos adiante, então. A segunda geração modernista, ela, como tinha bastante autores agora, então, para facilitar o estudo, didaticamente, nós dividimos em prosa e poesia. Na primeira geração, não, foi estudado tudo junto, que eram poucos autores, prosa e poesia junto. Agora, na segunda geração, nós separamos autores da prosa: José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Dionélio Machado, né? São os da prosa. E na poesia nós estudamos Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes e Jorge Lima. São os autores da poesia. Na primeira geração nós vimos que eles tinham lá os desafios, né, de divulgar o movimento, de criar uma literatura nacional, etc., né? E a segunda geração? Na segunda geração, ela vai aprofundar as conquistas da primeira geração, né? Ela vai ampliar, vai dar mais visibilidade ao modernismo. Na segunda geração, olha só, tem a prosa com todos aqueles autores, a poesia com todos aqueles autores, mas nós vamos delimitar, nós vamos fazer um recorte da segunda geração e estudar essa autora, a Cecília Meirelles. É ela que interessa para a nossa prova, para a nossa PRF, né? Então, veja, nós estamos direcionando o nosso estudo para aquilo que realmente vai cair na PRF. Para quê? Para que vocês não tenham que ficar estudando um montão de coisa, né? E chegue no dia da prova, esqueçam o que realmente interessa. Cecília Meirelles é a nossa autora da poesia da segunda geração. O que nós temos sobre a Cecília Meirelles? Na vida dela, ela teve perda de familiares em idade precoce, perdeu pessoas da família pela morte. Então, ela tem uma experiência, uma intimidade com a morte. E esse vai ser o tema da poesia da Cecília Meirelles. Precisamos saber isso, gente, precisamos saber bastante, tá?
A questão que nós vamos tratar na PRF sobre a segunda geração é uma questão discursiva, então vocês precisam falar sobre isso, falar sobre a Cecília Meirelles, saber tudo sobre ela. Tudo que vocês puderem falar sobre a Cecília Meirelles vai ser ótimo. Então, a Cecília Meirelles, o tema, ela vai escrever sobre a solidão, sobre a morte, efemeridade tem a ver com passagem, efêmero é aquilo que passa rápido, é passageiro, né? Ela fala sobre a efemeridade da vida, sobre os mistérios da vida, são os temas constantes da Cecília Meirelles nas suas poesias, né? Como que é a linguagem dela? É uma linguagem coloquial, fácil de entender, né? Então, na poesia da Cecília Meirelles, a gente olha uma poesia bonita, gostosa de ler e fácil de entender. Então, são as características que nós vamos encontrar da Cecília Meirelles. O que mais? A Cecília Meirelles, ela trabalha uma liberdade poética. Isso é importante para nós, porque a liberdade poética é uma característica do modernismo, de uma maneira geral, né? Ou melhor, da primeira e da segunda geração. O que é a liberdade poética? É escrever livremente, uma métrica e uma rima livre. Não há necessidade da métrica perfeita, da rima perfeita, não. Pode não ter rima, pode não ter métrica. Então, o autor fica livre para escrever. E nós percebemos nos poemas da Cecília Meirelles essa liberdade na métrica, liberdade na rima. Outra coisa importantíssima da Cecília Meirelles, a metalinguagem é uma característica muito presente na poesia dela. E o que é a metalinguagem mesmo? É quando o eu poético fala sobre o trabalho dele, o fazer poético. É a poesia falando da própria poesia. É a poesia falando do fazer poético. Então, a metalinguagem tem a ver com falar sobre o fazer poético dentro da poesia. E nós vamos ver isso aí daqui a pouco num trechinho de um poema para vocês terem condições de detectar isso no poema. Outra característica é o intimismo. O eu poético da Cecília Meirelles, o eu lírico, ele abre o coração para nós. O leitor conhece o íntimo, conhece as angústias do eu poético, porque ele abre para a gente o seu intimismo. O mistério da vida é tratado muito, então, em Cecília Meirelles. Okay? A poesia da Cecília Meirelles tem algo assim de espiritualismo, porque ela procura ir além da vida, procura ver a eternidade, né, o pós-vida, eternizar as coisas através da poesia. Então, é a transcendência do espírito pela poesia, superioridade que vai além dos limites dessa vida terrena. Né? Nós temos também uma intensa musicalidade na poesia da Cecília Meirelles, e isso é a exploração sonora da língua. Ela usa palavras, vocabulário, termos, escolhe os termos de modo tal que na leitura da poesia se tem uma certa musicalidade. Isso é uma característica que reflete uma influência do simbolismo, era uma característica do simbolismo. Olha, a fugacidade do tempo é tema da Cecília Meirelles. Fugacidade, efemeridade, algo passageiro, né? O tempo é fugaz, é passageiro. E ela demonstra, o eu poético da Cecília Meirelles nos mostra uma angústia por não poder parar o instante, que o instante ele é muito passageiro, ele vai embora. Mas ela busca o eterno, veja só, quando está falando em efemeridade, mas o eterno é buscado através da poesia. A poesia é algo que capta o instante, né? E a temática de caráter etéreo, sublime, celestial, são coisas da poesia da Cecília Meirelles, ok? Então, vejam só, aqui estão os temas da Cecília Meirelles que nós precisamos saber. A reflexão filosófica e existencial. O eu poético está constantemente falando sobre a questão da sua existência, está filosofando sobre a sua existência, que é tão passageira. Né? Então, nós percebemos uma poesia intimista e reflexiva. A poesia mostra o íntimo do eu poético sendo refletido por ele, uma reflexão sobre essa intimidade dele. A sensibilidade feminina, lógico, tem que ser feminina, porque a Cecília Meirelles é mulher, né? Então, ela traz para nós, a poesia dela retrata, né, exibe uma extrema sensibilidade feminina. Tudo isso são coisas que nós podemos falar.
sobre a Cecília Meirelles, escrever sobre a Cecília Meirelles. Os temas dela, então, normalmente, a transitoriedade da vida, na vida é fugaz, ela fala sobre o tempo, o amor, o infinito, a natureza, a criação artística, né, que é a metapoesia, a metalinguagem, e a efemeridade das coisas. Okay? Veja um exemplo de um poema dela, um poema chamado Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Olha quantas características de Cecília Meirelles nós podemos observar. Eu canto porque o instante existe. Quando ela fala o instante existe, ela já está falando da fugacidade da vida. O eu poético está trazendo para nós a questão do instante, que é algo passageiro. Ele existe, mas é passageiro. Então está falando sobre a fugacidade, a efemeridade da vida. Eu canto e eu sou poeta. Então isso é o quê? Metalinguagem. Quando está dizendo eu canto, está dizendo eu canto poesia, eu faço poesia, eu sou poeta. Então é a poesia falando da própria poesia. Nós percebemos a intimidade, olha a intimidade do eu poético sendo retratado. O instante existe, a vida está completa. Eu não sou alegre nem triste. Ele está abrindo o coração para a gente, está abrindo a intimidade dele para a gente. Então, o intimismo está aparecendo. A vida que é passageira, a efemeridade da vida. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Eu não sou alegre nem triste, eu sou poeta. Percebem a sensibilidade feminina? Olha que algo sensível nós encontramos na Cecília. Outra coisa, a linguagem é difícil? Tem alguma palavra difícil? Não, tudo fácil de entender. Né? Aqui nós temos rima, temos o existe, rima com triste, o completa com poeta. Mas nós temos liberdade, percebe a métrica? A métrica é livre, cada verso tem de um tamanho. Então nós temos uma liberdade poética, intimismo, metalinguagem, fugacidade da vida, o eterno sendo falado, porque na poesia isso aí fica retratado, e principalmente a metalinguagem e a linguagem coloquial. Okay? Então veja só, num trechinho do poema nós percebemos tudo isso. E quando o eu poético fala, eu canto, eu sou poeta, o meu verso, no meu verso tem isso, tem aquilo, isso é metalinguagem. Ok, gente? Então, Cecília Meirelles, é isso que nós precisamos saber, ter condições de escrever, olhar o poema e escrever todas aquelas características da Cecília Meirelles que nós conhecemos. Veja um outro poema dela, um primeiro motivo da rosa. Vejo, ela está conversando com o eu poético está conversando com uma rosa, uma linda rosa. Vejo-te em seda e nácar, e tão de orvalho trêmula, que penso ver efêmera toda a beleza em lágrimas, por ser bela e ser frágil. Nesse primeiro verso, ela está olhando a rosa e dizendo, nossa, como você é sensível, como você é frágil, é linda, mas é passageiro, você está trêmula no orvalho, né? Ver efêmera e passageira, a beleza dela em lágrimas, porque é tão bela, mas tão passageira, tão frágil. Aí o eu poético continua. Meus olhos te ofereço, ou seja, eu te admiro, eu admiro a sua beleza. Meus olhos te ofereço espelhos para a face, que terás no meu verso, quando depois que passes, jamais ninguém te esqueça. Já apareceu a metalinguagem, que terás no meu verso, quando depois que passes. Então, está falando do fazer poético. Então, Rosa, você é passageira, você é linda, frágil, passageira, mas eu vou fazer você ficar eterna nos meus versos. Quando depois que você murchar, morrer, ninguém vai te esquecer, porque você está aqui na minha poesia. Então, isso é metapoesia. Está falando de colocar a rosa na poesia. Veja o restinho do poema. Então, de seda e nácar, toda de orvalho trêmula, serás eterna. Serás eterna onde? Na minha poesia. Lá em 2020, os alunos do Colégio Militar vão lembrar de você na minha poesia. Então de seda e nácar, toda de orvalho trêmula, serás eterna. E efêmero, o rosto meu, nas lágrimas do teu orvalho, e frágil. Quem será passageiro? O eu poético, né? Eu serei passageiro, e serei frágil no teu lugar.
Então, o eu poético está subindo no lugar da Rosa. Olha, eu vou passar, mas você vai ficar no meu poema. Então, aqui também, de igual maneira, nós encontramos a sensibilidade feminina da Cecília Meirelles, o tema do efêmero, do transitório, da vida passageira, algo de espiritualismo, porque fala da eternidade, né? Nós temos o fazer poético, então a metalinguagem vai estar aí, está aqui no poema. Então, são os detalhes. Nós vemos também a liberdade poética, percebem? Então, onde estão as rimas? Né? Nós não conseguimos identificar rima. Métrica também não. Isso aqui é liberdade poética, verso livre, a sensibilidade feminina, a coloquialidade, né? E o intimismo, a reflexão existencial, tudo isso nós podemos falar do poema, ok? Então, gente, é isso, a Cecília Meirelles é isso, é o que nós precisamos de vocês para a nossa prova, nós precisamos que vocês conheçam bem a Cecília Meirelles, o seu fazer poético e as suas características, ok? Essa é a nossa terceira aula, então na próxima a gente vai estudar a terceira geração modernista e desejo para vocês bom estudo, que vocês se dediquem com afinco para que a gente seja aprovado. Ok, gente? Bom dia para vocês, tchau, até a próxima aula.